Olá pessoas, essa é a nossa primeira aula de geometria plana e nessa primeira aula a gente vai ter que aprender algumas coisas importantes. O que é importante para uma primeira aula de geometria plana? É uma coisa que eu vou chamar de conceitos primitivos. Por que conceitos primitivos? Conceitos primitivos porque a partir de todos eles é que toda a geometria vai ser relacionada. Então, conceitos primitivos. Legal. Mas vamos entender por quê. Primitivos. É muito difícil gravar esse vídeo enquanto eu falo. Eu também não tenho muita prática, então eu peço desculpa a todos vocês que estão assistindo. Com o tempo, quem sabe eu fico mais confortável e a gente faz uma aula melhor. Então, desculpem todos, vamos lá. Conceitos primitivos. O que são os conceitos primitivos? Eu estou falando que toda geometria vai ser escrita a partir desses conceitos. O que isso significa? Significa que eu posso definir tudo, ou seja, figuras geométricas, ângulos ou qualquer outra coisa a partir disso. Então a gente tem que saber muito bem o que se trata as figuras primitivas, porque se a gente sabe o que é o mais básico, o mais elementar, a gente entende os motivos das coisas mais complexas, das coisas mais trabalhosas. Então, se a gente tiver bem fixo na cabeça a aula de hoje a gente vai conseguir identificar todos esses elementos nas aulas futuras. Legal. O que mais a gente vai trabalhar além de conceitos primitivos? A gente vai trabalhar também um negócio chamado iniciativa. Por quê? Porque a iniciativa vai ser um ponto de partida para arrancar informações, arrancar propriedades que me dão outras informações. Por quê? Porque as perguntas são obscuras e eles falam, ache isso, ache aquilo, e não fornecem dados o suficiente, se eu não conhecer propriedades do lugar ou do desenho que eu estou trabalhando. Então a gente vai trabalhar tanto os conceitos primitivos quanto os tipos de iniciativas. Mais para frente eu falo o que eu quero dizer com iniciativas. Mas vamos começar com conceitos primitivos. Então a geometria ela é escrita a partir, por exemplo, dos pontos. O que é o ponto? Eu estou usando isso aqui para definir. Isso é um ponto, então esse aqui é um dos conceitos primitivos. Ponto. O que é o ponto? É um lugar geométrico cuja dimensão é desprezível. O que significa dimensão desprezível? Significa que ele não tem largura, não tem altura e não tem profundidade. Ele é simplesmente um ponto. Legal. O que mais esse ponto produz? A partir do ponto, se a gente alinhar muitos pontos, agrupá-los, a gente pode produzir um negócio chamado R. E esse R vai receber o nome para a gente aqui de reta. Então, uma reunião de muitos pontos em uma sequência, num alinhamento, pode e recebe o nome de reta. Essa reta tem que estar presa a um espaço, ou seja, a reta tem que ser representada em algum lugar. E esse lugar recebe o nome do quê? Esse lugar pode ser desenhado dessa maneira aqui, e esse nome que esse lugar recebe é plano. Ele ficou um pouco torto, não se preocupem com isso, eu fiz até de propósito, mas por enquanto isso aqui se chama plano. Então aqui é plano. Plano. Legal. Se eu já tenho todas as coisas, todas elas já são suficientes para a gente trabalhar. Contudo, vamos falar mais um pouquinho de notação. A reta R a gente representou dessa maneira. Contudo, eu não falei se ela começa ou se ela termina. Quando a gente faz esse tipo de definição, eu posso falar, por exemplo, que dentro da reta R, que é infinita, por exemplo, ele tem um ponto A e um ponto B, ou seja, existe uma parte dessa reta que é bem definida. Isso eu vou chamar de reta AB, e é a reta que começa em A e termina em B, ou que começa em B e termina em A, porque eu não escolhi, eu só falei que é AB. Então eu faço uma setinha para cada lado, que significa que pode começar de A e ir para B, ou vice-versa, começar de B e ir para A. Legal, então se eu disse que uma reta pode ter um começo e um fim, então como a gente representaria retas com começo e retas com fim, né? Então eu posso falar, por exemplo, que ela começa em A e passa lá por B, além de ser um início em A e termina em B, ele recebe um outro nome. Esse nome é
reta, semirreta, tudo junto com R duplicado, por causa da nova ortografia. Começa em A, termina em B, ou começa em A e vai para B. Eu posso fazer isso. Não é que comece em A e termine em B, né? Começa em A e vai para B, por isso a seta aqui. Agora, se começa em A e termina em B e só tem isso na minha reta, ou seja, ela é de A a B, ela não é mais infinita, ela é finita, ou seja, tem começo, meio e fim. Isso se chama segmento de reta. Então, segmento de reta, e ela é o segmento de reta AB. E como é que eu represento? Assim, sem começo, sem fim. Porque eu não sei onde que é, mas é sempre entre A e B. Beleza? Então, os conceitos primitivos estão todos aqui. Tudo o resto, em algum momento, vai ser escrito por esses lugares geométricos aqui. Tudo aqui tem propriedades, isso é a definição de lugar geométrico, a gente vai falar sobre isso ainda, mas qualquer coisa que a gente fizer vai estar envolvido algum desses conceitos. Legal. Outro conceito primitivo, e ele é tão importante que vai ganhar até um nome só para ele, vai ser o conceito de ângulo. Então, ele também é um conceito primitivo, mas ele é importante e vai receber um nome só para ele. Ele vai ser o nosso item B e ele é o ângulo. O que é um ângulo? Não sei. Ângulo pode ser graus, pode ser radianos. A princípio, a gente poderia responder isso. Ângulo, um grau ou um radiano. Mas não seria exatamente verdade. Então, vamos escrever aqui. Ele pode ser o grau? A princípio, pode. Pode ser o radiano? A princípio, pode também. Mas não é verdade. Nem grau, nem radiano. Por quê? Porque isso não é unidade. Isso aqui é só um jeito de fazer referência ao ângulo, que a gente ainda não definiu. Por quê? Porque, por exemplo, para eu falar que existe alguma coisa, eu tenho que dar características dela para que as pessoas não tenham dúvida do que eu estou falando. Por exemplo, eu que estou fazendo o vídeo, tenho que falar o meu nome, senão poderia ser qualquer pessoa que faz vídeos. Então vamos fazer isso. Vamos definir ângulo. E toda vez que a gente falar dele, a gente chama de grau ou de radiano, justamente para a gente não ter dúvida que a gente está falando sobre ângulos. Mas não é uma unidade, é só um jeito de chamá-los. Vamos lá, como é que a gente pode fazer isso? Então a gente vai fazer um desenho aqui, que é uma definição um pouquinho mais fácil de enxergar. Então a gente faz isso aqui, ó. Olha só, isso aqui é um círculo que eu vou chamar futuramente de círculo trigonométrico, talvez, mas por enquanto é só um círculo que eu vou dividir em 4 partes. Lá na frente, esses 4 partes também podem receber o nome de quadrantes, mas por enquanto só são 4 partes divididos por 2 retas que são perpendiculares entre si, eu formo 90 graus. Isso também a gente vai falar. Essa reta que passa aqui, passa pelo centro dessa circunferência, o que significa que todos os pontos dessa circunferência aqui, que chama perímetro, vamos chamar aqui perímetro, eles estão à mesma distância do ponto O, todos à mesma distância. E que distância é essa? É a distância R, R de raio. Então vamos chamar aqui de raio. Todos eles estão à mesma distância raio. Só que o que eu estou falando? Eu estou falando que tem uma bolinha aqui. Essa bolinha é razoável dizer que ela pode estar em qualquer ponto do perímetro. Afinal, todos os pontos do perímetro também são bolinhas daquele tipo. Então ela pode estar lá e pode estar aqui. Só que quando ela vai daqui para cá, ela percorre uma distância que eu vou chamar de x. Essa distância x é uma parcela do perímetro. Por quê? Porque o perímetro é uma volta completa. Contudo, eu só andei x, uma parte do perímetro. Só que eu não fiz só esse deslocamento, eu não andei só o x, eu andei o x e um negócio que eu vou chamar de abertura. Ó, conforme a minha régua foi girando, ela abriu a mesma distância x. Olha só. Então eu estou falando que o meu ângulo é alguma coisa relacionada com essa abertura aqui. Essa abertura daqui. Isso a gente vai definir e vai chamar de ângulo a princípio.
Então o θ vai ser uma abertura? É isso que é a definição de ângulo? Não exatamente. Vamos dar outros nomes? Por enquanto o θ a gente chama de abertura. X, que eu falei que é uma parte do perímetro, a gente vai ter um nome particular. Ele se chama arco de circunferência. Circunferência. Legal. Então a gente tem o X e tem um arco de circunferência. Tá bom. Então, mas isso ainda não é o ângulo. O ângulo é uma abertura, então eu posso falar que θ é um arco de circunferência. Isso eu posso. θ é um ângulo, ou θ é um valor que corresponde a um arco de circunferência de tamanho x. Por enquanto é suficiente, mas ainda não é só isso. Mas qual é a definição formal de ângulo? Pode ser isso? Pode, mas pode ser isso aqui também. Então a gente tem duas semi-retas, por exemplo, que são concorrentes. O que significa concorrente? Elas se cruzam em algum ponto. O nome desse ponto a gente pode dar qualquer nome. Eu vou dar o nome de ponto O. Por exemplo, a semi-reta AO e a semi-reta BO. E ela faz uma abertura entre eles, que eu vou chamar de θ. Então isso aqui passa a se chamar θ, cuja notação vai ser isso. θ é a abertura AOB com vértice em O. Então O ele vai ser a mesma coisa que chamar de vértice, o vértice dessa intersecção das retas. Isso vai ser então o meu ângulo. Ângulo é um arco de circunferência que é o fruto de duas intersecções, na verdade uma intersecção de duas retas. Então a gente pode até escrever aqui, um encontro de semi-retas. Pronto. Legal. Nesse caso em particular, quem são as semi-retas? Elas são as semi-retas OA e OB, certo? Beleza. Então a gente pode até escrever aqui, semi-retas OA e OB. Legal, mas isso ainda não definiu quem que é o meu ângulo, né? Ângulo é uma abertura ou um arco de circunferência, então uma abertura que corresponde a um arco de circunferência, que é denotado por essa nomenclatura aqui. Mas não definiu o que que é, então vamos escrever a definição formal de ângulo. Então vamos escrever aqui, a definição formal de ângulo é de fato o que a gente falou, é a leitura de um arco de circunferência. Beleza. Vamos dar alguns exemplos? Beleza. Quando eu falei que não importa se eu estou falando que o vídeo foi feito por mim ou foi feito por fulano, isso significa que muitos fulanos podem ter feito o vídeo. Então, eu posso falar que ângulo θ é um ângulo que tem essa abertura. Por que que eu tenho que falar com essa abertura em particular? Para que não reste dúvida que esse ângulo é o único ângulo para qual tenha essa abertura. Então eu tenho que dar características do ângulo para que eu não duvide que seja ele. Então um exemplo, que é um exemplo que as pessoas não gostam muito, mas isso é só porque a gente tem alguns bloqueios com medo, é esse. Por exemplo, θ é o arco de circunferência cujo o seno vale meio. Opa, quem é esse ângulo? Todo mundo já ouviu falar desse ângulo, mas talvez o jeito que foi escrito não lembre logo de cara. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu não posso falar que θ é o arco da circunferência cujo valor vale x? Posso, porque esse arco de circunferência vale x e ele corresponde a θ. Então, quando eu falo que θ é o arco de circunferência cujo seno vale meio, eu estou falando que θ tem um seno que vale meio. Quem que é esse ângulo? É o 30 graus, porque a gente sabe que 30 graus é um arco de circunferência cujo valor do seno vale meio. Legal, então vamos escrever aqui só para fixar. Então, ele é um arco de circunferência cujo valor do seno, cujo seno é meio. É isso que ele quis dizer.
Pronto, então não restou dúvida. Θ só é um arco de circunferência que tem esse valor de 30, o seno valendo meio, né? Beleza. Contudo, lá para frente a gente vai ver que muitos ângulos têm o seno igual a meio. Então isso não é suficiente. Mas, se o seno vale meio, um dos valores possíveis para o θ, com certeza é 30. Então vamos trabalhar com isso. Pronto, definimos ângulo. Só que a gente não definiu o que eu quis dizer com equivalência. Eu falei que x é uma parte do perímetro, chamado arco de circunferência, e ele é correspondente à abertura θ, que agora a gente está chamando de ângulo. Então a gente tem que trabalhar com um negócio chamado equivalência. Então vamos ver aqui, equivalência. Equivalência é a mesma coisa que dizer igualdade? Não, equivalência é diferente de igualdade. Então vamos escrever aqui. Isso é um conceito diferente de igualdade. É diferente de falar que é igual, de igualdade. Por quê? Porque eu estou falando que a medida que passa no arco de circunferência equivale ao ângulo θ. E é equivalente, e não igual. Eu não meço o perímetro da mesma maneira que eu meço o ângulo. Perímetro, por exemplo, medido em metros, o comprimento da circunferência. O ângulo, por exemplo, com o nome de graus. Graus não pode ser igual a metros, mas eles correspondem à mesma abertura, e por isso eles são equivalentes. Então a gente pode dar um jeito de fazer essa conversão do arco de circunferência para abertura em ângulo, ou eu posso fazer abertura em ângulo virar equivalência na circunferência. Como? A gente pode fazer o caso particular de uma volta. O que acontece em uma volta, né? Em uma volta, quando eu dou uma volta nessa circunferência, a gente está intuitivamente dando uma volta percorrendo o quê? Um perímetro. Se eu estou percorrendo um perímetro, para uma volta eu estou percorrendo 2πr, um perímetro. Ao mesmo tempo que quando eu faço isso, eu também percorro uma abertura angular de 360 graus. Isso então corresponde a 360 graus, ou 2π radianos. Então, um perímetro corresponde a 360 graus, ou um perímetro corresponde a 2π radianos. Logo, se eu pegar uma distância qualquer, x, eu estou pegando também o quê? Eu estou pegando um ângulo qualquer, θ. Vamos fazer essa conversão? Então, existe uma primeira conversão, que é o 2πr, que equivale a 360 graus, assim como x equivale ao quê? A um ângulo qualquer. Um ângulo qualquer, um x qualquer, um ângulo total, um perímetro total. Quando a gente faz esse isolar aqui, né, é só multiplicar em cruz e isolar, então a gente vai encontrar que 2πr θ é igual a 360x, e, portanto, quem que é o ângulo θ? O θ é 360x sobre 2πr. Legal, é uma equação, uma forma de converter uma coisa na outra, só que não é uma forma fácil de decorar. É uma fórmula feia, mas é só fazer a conversão e tudo bem. A outra maneira é converter o 2πr, que corresponde a 2π radianos, num ângulo x qualquer, numa distância x qualquer, num ângulo θ qualquer. Quando a gente faz isso, a gente encontra a expressão x igual a θr. Como é que eu achei o θr? Da mesma maneira que eu fiz o isolar aqui em cima. O que eu não vou fazer é só multiplicar em cruz e isolar o x. Tudo bem? Beleza. Então a gente já sabe tanto como medir o ângulo, quanto como converter as distâncias em aberturas e assim por diante. Fácil, fácil. Então, dos conceitos primitivos, a gente já terminou aqui. A gente tem nos conceitos primitivos o ponto, a reta, o plano, a semi-reta, o segmento de reta e o ângulo, que é a abertura do arco de circunferência.
E a gente já sabe converter um no outro. O que a gente vai fazer agora? A gente que agora conhece os ângulos, a gente tem alguns ângulos que são chamados de ângulos notáveis. Outras coisas que a gente conhece são ângulos que têm nomes importantes, ou seja, são ângulos que recebem nomes especiais justamente por serem especiais. Então vamos dar um nome para eles, porque eles também têm propriedades importantes. Então vamos fazer isso. Então quem serão os nossos nomes importantes, né? Vamos continuar aqui. Eles são, olha só, quais são os nomes importantes? Os nomes importantes que a gente tem que saber são os nomes de alguns ângulos que recebem aquele nome e aparecem nos livros, aparecem nas provas e a gente tem que conhecer, porque às vezes ele não fala valor numérico, mas ele fala o nome dele. Por exemplo, quando o ângulo que eu chamei de alfa vale 0 graus, por exemplo, ele também é chamado de ângulo nulo. Beleza, então 0 graus e nulo são nomes equivalentes. Outra coisa é quando esse ângulo que eu chamei de alfa vale 90 graus. Quando ele vale 90 graus, ele também recebe o nome de ângulo reto. Quando o alfa vale 180 graus, ele recebe o nome de ângulo raso. Tudo isso são nomes importantes para memorizar. Por quê? Porque aparece o tempo todo e às vezes ele não fala de valor numérico, ele fala simplesmente o nome dele, que é, por exemplo, nulo, reto e raso. O que mais? Ele fala também que quando o ângulo está entre dois valores, que são 0 e 90 graus, esse ângulo tem um nome particular e ele é chamado de ângulo agudo. Quando ele está entre 0 e 180, ele também recebe um nome particular e ele é chamado de ângulo obtuso. Na verdade, do 90, né? Eu posso falar do 90 ao 180. Ele é chamado de obtuso. O que mais? A gente sabe que se alfa mais beta é igual a 90 graus, ou seja, se a soma de dois ângulos é 90 graus, eles também são ditos complementares. Outra coisa é que se alfa mais beta, ou seja, a soma de dois ângulos dão 180 graus, então ele também é chamado de suplementares. Outra coisa são os opostos pelo vértices. Os opostos pelo vértice são outros ângulos importantes. Opostos pelo vértice. E a gente tem mais uma coisinha interessante aqui, que se alfa mais θ é 180 e o beta mais o mesmo θ é igual a 180, isso significa que eles são iguais. Alfa mais beta, ou seja, alfa é igual a beta, né? Eles são iguais. Se eles são iguais, é porque eles têm o mesmo suplementar, aqui nesse caso. Beleza. Então isso aqui são alguns nomes importantes que a gente tem que lembrar. Alfa igual a 0 nulo, alfa igual a 90 reto, alfa igual a 180 raso, entre 0 e 90 agudo, entre 90 e 180 obtuso, se a soma de 2 é 90 são complementares, se a soma de 2 desses ângulos, né, são 180, são suplementares, opostos pelo vértice, alfa mais θ igual a 180 graus, significa que eles são iguais nesse caso aqui, e porque eles têm o mesmo suplementar. Legal. Vamos continuar então. E aqui vem o que eu quis dizer aqui no começo da aula sobre iniciativas. O que é ter iniciativa? Bom, se ele não falar nenhum dado do lugar, do desenho, etc., e ele quer que eu encontre outro valor, às vezes a gente precisa tirar algumas informações.
Por exemplo, a gente sabe que retas paralelas produzem alguns ângulos que são congruentes. O que significa congruentes? Ângulos iguais. Às vezes eu sei onde está um ângulo numa posição, que se eu fizer uma paralela, eu acabo achando esse mesmo ângulo em outra posição. E aí eu sei fazer cálculos. Então vamos chamar isso aqui das iniciativas. O que são as iniciativas, então? São alguns traçados, algumas coisas que a gente vai fazer para arrancar propriedades do exercício. Quais são as iniciativas, né? A primeira iniciativa que a gente vai chamar é quando a gente traçar retas paralelas. Então a gente vai fazer iniciativas do tipo trace retas paralelas. Então R é paralela a S, isso é a primeira iniciativa. Então, às vezes a gente tem um desenho e a gente vai simplesmente traçar retas paralelas nele. Por quê? Para ver se a gente arranca algumas propriedades. Outro vai ser a bissetriz. Então, eu posso puxar também a bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? A gente ainda não definiu, mas aqui, por exemplo, tem um ângulo e a bissetriz é uma reta que abre esse ângulo no meio, ou seja, em duas partes iguais. Isso é chamado de bissetriz. Outra propriedade, outra iniciativa que arranca propriedades do exercício. Uma terceira iniciativa vai ser quando a gente traçar um negócio chamado mediana, ou seja, a gente tem um comprimento, um segmento, sei lá, por exemplo aqui, que vale 3, a mediana divide esse segmento exatamente na metade. Ou seja, esse lado é igual a este aqui, e isso é a mediana. Por que a gente vai fazer isso? Porque às vezes a mediana me fornece alguns dados, algumas propriedades interessantes que me ajudam a resolver os problemas. Uma quarta iniciativa vai ser o próprio perpendicularismo. Às vezes, traçar uma perpendicular significa poder fazer o quê? Um Pitágoras, por exemplo, que a gente vai falar, mas a perpendicular também é uma iniciativa. Todas elas arrancam dados do exercício, que às vezes pode ser bastante útil. Isso termina a primeira parte, conceitos primitivos. Só que para conceitos primitivos, a gente já sabe todos eles, mas a gente tem que conhecer um primeiro teorema importante, que é o teorema que eu diria que é o teorema das iniciativas e o teorema dos conceitos primitivos, que reúne tanto essas iniciativas como definições de ângulos. E esse teorema eu vou dar o nome de teorema das retas paralelas. E isso é importante. Então, o que é o teorema das retas paralelas? Lembra que eu falei que a iniciativa vai me tirar informações bastante úteis do problema? Vamos ver por quê. Então, se é o teorema das retas paralelas, primeiramente a gente desenha essas retas paralelas, né? Vamos tentar fazer ela aqui. Por exemplo, isso aqui vai ser paralelo a isso. Então vamos dar nomes, isso aqui vai chamar reta R, isso aqui de reta S, e nessa reta R e reta S a gente vai fazer uma transversal, que cruza dos dois, eu vou chamar de transversal de T. E aí ó, apareceram ângulos, por exemplo, aqui se chama A, por exemplo, aqui se chama B, aqui se chama C, aqui se chama D, que mais? Por exemplo, E, F, G e H. Todos eles são ângulos que apareceram quando eu fiz isso. Perceba que esse ângulo não existia aqui, só existiu porque eu fiz as paralelas e eu percebi que eles existem, eles de fato existem. Vamos dar nome para essas coisas? E olha só, esses ângulos, eles têm características importantes. O que? Por exemplo, a primeira característica importante que aparece aqui são os ângulos que são correspondentes. O que são os ângulos correspondentes? Ângulos que significam a mesma coisa. Por exemplo, A e E são correspondentes. Eles estão na mesma posição. Tudo bem, eles estão deslocados, um na reta de cima, outro na reta de baixo, mas eles são correspondentes.
Então vamos fazer todos os correspondentes. A é correspondente a E, assim como B é correspondente a F, assim como C é correspondente a G, e também o D, que é correspondente ao H. Por isso, então, A, E, D, H, C, G, B, F. Eles são correspondentes. Outra coisa que apareceu aqui são os alternos internos. Quem são os alternos internos? Outro nome importante. Perceba que essa aula é chata, porque a gente está decorando termos, mas às vezes é importante conhecer termos para não se surpreender na hora de fazer exercícios, na hora da prova. Alternos internos são esses, ó. O A e o F são alternos internos, assim como o C e o E. Aqui, ó, o C e o E, e o D e o F são alternos internos. O C e o E, o D e o F, alterno e interno. Então vamos chamar alterno interno de C e o D e o F. Então C e E, D e F. Eles são alternos internos. Então, se tem alterno interno, deve ter alterno externo também. Então, quem que são os alternos externos? Alternos externos são quem? Os alternos externos, então, são o contrário. A e G e o B e o H. A e G, B e H. Então, A e G, B e H. Legal. Alternos externos. E a gente também tem mais dois outros, que é, o que são, na verdade, né? Os colaterais internos, e adivinha qual que vão ser os últimos? Os colaterais externos. Vamos escrever todos aqui. Colaterais externos. Então a gente está dando um nome só. Colaterais internos, colaterais externos. Quem são os colaterais internos, né? O C e o F, eles são colaterais internos. Eles dois estão no mesmo lado. Assim, então, que são... Então, do mesmo jeito, A e E também são colaterais internos. Então, quem são os colaterais externos? A e H. A e H são colaterais externos. D e E são colaterais internos. A e F externos. Então, vamos escrever aqui. Então, D e E interno, C e F interno, e o externo A e H e B e G. Legal. Por que que a gente está dando nomes e classificando eles? Porque eles têm propriedades importantes. Eles podem ser congruentes. O que são congruentes? Congruentes que têm o mesmo valor, valor numérico. Eles têm o mesmo, eles são iguais. Quem são os correspondentes? Os congruentes são os correspondentes. E os alternos internos e externos. Alternos internos e externos. Outra coisa são os suplementares. Alguns deles são suplementares. E quem são os suplementares? Suplementares são os ângulos que somados dão 180. E os suplementares são os colaterais. Internos e externos. Isso significa que, se eu conhecer os ângulos alternos internos, eu posso falar que eles têm o mesmo valor, e assim por diante. Isso significa que, quando eu faço um desenho, eu posso tirar propriedades dele de uma maneira bastante fácil.